Agora, quem oprime vai prestar contas a Deus por isso. Mas o que não pode é você colocar o seu coração na riqueza. E simplesmente ela só sentiu prazer em acumular e acumular e acumular e não usufruir dessa riqueza. Por outro lado, tem as pessoas que colocam como meta de vida enriquecer, como se essa riqueza fosse durar para sempre. Qual é o seu objetivo de vida? O que você tem buscado? Ou correndo atrás de coisas que não é isso que Deus quer para você? E que estão tirando a sua saúde, a sua paz? Será que você prefere ficar se lamentando da vida ao invés de tentar mudá-la? Ou você prefere ter uma vida amargurada ao invés de olhar o lado bom das coisas que Deus tem te dado? Será que você não está deixando a vida passar simplesmente sobrevivendo ao invés de vivê-la? Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Muitas pessoas acham que reverência só se refere à forma de se vestir, mas não é somente isso. Se refere ao nosso comportamento na casa do Senhor também. Tem pessoas que não prestam atenção na pregação e não deixam os outros prestarem. Ficam conversando o tempo todo. Isso é uma falta de reverência. Um outro exemplo é se levantar durante o culto. Além de ser uma falta de reverência em relação ao Senhor, é uma falta de educação para com quem está ministrando. Uma outra situação são as pessoas que entram ou saem durante uma oração. Às vezes alguém está concentrado orando, de olhos fechados, e outra pessoa pede licença para passar. Se você chegou atrasado, espere pelo menos terminar a oração para depois você procurar um lugar. Não atrapalhe quem chegou no horário. Ao invés disso, ore independente do lugar que você esteja. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Isso é muito sério. Eu conheci uma senhora que vivia só ela e o marido. Eles tinham uma condição financeira muito boa, mas de repente a vida financeira deles degringolou completamente. Chegou um ponto que eles não tinham dinheiro nem para pagar um transporte para ir para a igreja. Até que um dia descobriu-se a causa. Eles tinham um apartamento e eles venderam e ela fez um voto de que quando vendesse daria 10% para a igreja, o que ela não deu. A questão aqui não era ela ter dado o dízimo da venda do imóvel. A questão é que ela falou que ia dar e não deu. Se ela não tivesse falado nada e não desse, não teria problema nenhum. Mas ela fez um voto e não cumpriu. Eu passei por uma situação diferente, mas na mesma linha desse caso dela. Eu não tinha muito tempo de convertida e eu ouvi uma missionária falando que ela foi para uma mata e ela falou para o Senhor que só sairia de lá depois de ser batizada no Espírito Santo. Eu comento sobre o que é o batismo no Espírito Santo neste vídeo. E aí um dia em casa eu me deitei no chão de barriga para baixo e eu falei para o Senhor que eu só iria me levantar depois de ser batizada no Espírito Santo. E aí passou-se uns 5 minutos, 10 minutos, coisa assim. Eu comecei a ficar muito incomodada com a posição e eu falei para o Senhor, Senhor, não vou conseguir ficar não. Levantei e fui dormir. No dia seguinte eu fui para a igreja e a pregação foi sobre isso. O Senhor falou diretamente para mim de uma forma extremamente dura. Foi falado mais ou menos o que estava aqui no texto, só que foi direcionado não para todas as pessoas, mas direcionada para mim. Felizmente ele teve misericórdia de mim e só me deu essa bronca. Hoje em dia, para mim, isso é tão sério que quando um pastor fala, repita comigo, eu não repito, porque eu não sei o que é que ele vai falar e eu não vou me comprometer com uma coisa que, por mais simples que seja, talvez eu não tenha condições em cumprir. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Ou seja, o curso natural da vida é ter oprimidos e opressores. Agora,
Quem oprime vai prestar contas a Deus por isso. Na parte do texto que se refere ao rei, se refere à agricultura, isso me remete ao que acontece hoje em relação ao governo, a questão de oprimir o povo com altos impostos. No caso do rei, parte da colheita ficava com ele. A Bíblia fala que devemos dar a César o que é de César. Se é para pagar imposto, a gente tem que pagar. Porém, governo que explora o povo cobrando impostos vai prestar contas a Deus também por isso. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Tem pessoas que, apesar de terem muito, querem mais e mais. Elas amam a riqueza. Não tem problema nenhum você querer ficar rico, mas o que não pode é você colocar o seu coração na riqueza. Você já reparou que quando alguém muda de padrão de vida, a primeira coisa que ela quer é mudar de bairro? Às vezes ela sai de um lugar de baixa renda e vai para um lugar de alto padrão. Só que muitos deles, fascinados com aquela nova vida, não se atentam que do mesmo jeito que ele vai mudar para um lugar com padrão alto, o padrão é alto em todos os níveis. Nesses bairros, geralmente, tudo é muito mais caro. O texto traz também o oposto, a questão da pessoa enriquecer e simplesmente ela só querer, sentir o prazer em acumular e acumular e acumular e não usufruir dessa riqueza. Fazer economia é importante, investir é importante. Eu comento sobre isso nesse vídeo, mas só que tudo tem que ser feito com moderação. No texto não fala de fazer economia de forma equilibrada, para ter uma reserva lá no futuro, mas de uma economia exagerada, deixando de usufruir dela. E se acontecer dela perder tudo? Muito provavelmente essa pessoa vai desmoronar, porque essa riqueza passou a ser o sentido da vida dela. O homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas com grande frustração, doença e amargura. Existem pessoas que ficam ricas como consequência natural do seu trabalho, mas elas não têm adoração por essa riqueza, que é muito bom. Por outro lado, tem as pessoas que colocam como meta de vida enriquecer, como se essa riqueza fosse durar para sempre. Que proveito há e não aproveitar da vida para acumular riqueza que quando morrer não vai levar consigo. Existem também as pessoas que têm objetivos de vida inalcançáveis. Elas ficam tentando, se desgastam fisicamente, adoecem fisicamente, se frustram, ficam amarguradas e muitas vezes essa busca incessante as afastam cada vez mais de Deus, o que é ainda pior. Existem as pessoas que têm objetivos de vida que não levam a nada, buscam coisas que elas não vão conseguir manter consigo. Às vezes paga-se um preço alto em relação à questão afetiva, em relação à questão familiar, em relação à saúde, ou o pior de todos, o distanciamento do Senhor. Qual é o seu objetivo de vida? O que você tem buscado? Será que você está com foco nas riquezas ou correndo atrás de coisas que não é isso que Deus quer para você? E que estão tirando a sua saúde, a sua paz e a sua fé no Senhor? Será que você prefere ficar se lamentando da vida ao invés de tentar mudá-la? Será que você prefere se encher de doença ao invés de ter qualidade de vida, buscando ter uma alimentação saudável e fazendo atividade física? Ou você prefere ter uma vida amargurada ao invés de olhar o lado bom das coisas que Deus tem te dado? Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a vida é curta porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Se essa é a sua realidade,
realidade, glória a Jesus por isso. São poucas as pessoas que têm esse privilégio. Mas para quem não tem nessa amplitude, será que não deveria olhar nessa direção, usufruindo do resultado do seu esforço, lógico, com responsabilidade, sempre deixando uma reserva emergencial? Será que você não está deixando a vida passar simplesmente sobrevivendo ao invés de vivê-la? A minha oração é que o Senhor nos ajude a termos reverência em relação às coisas de Deus. Que Ele nos ajude a não fazermos votos se não tivermos condições de cumprir. Que Ele nos ajude a não amar o dinheiro, não amar a riqueza e de não perder o nosso tempo correndo atrás de coisas que não vão nos trazer retorno. Que Ele nos dê sabedoria para usufruirmos da vida que Ele nos dá de forma correta. Principalmente que Ele nos ajude no tempo que se chama hoje a buscar o Senhor Jesus enquanto podemos achar. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.